Paisagens de uma beleza incomum. Extremos de temperatura que tornam a vida humana quase impossível. Uma rica herança cultural deixada por ingleses, franceses, índios e pessoas de todas as partes do mundo. Para completar, a segunda maior extensão territorial do planeta. Você já sabe que estamos falando do Canadá. Nessa edição do Matéria de Capa, vamos levar vocês para uma viagem pela estrada de ferro que atravessa montanhas, lagos, cidades e florestas para unir os dois lados do segundo maior país do mundo. Veja também a história de cidades como Montreal e Quebec. Fique com a gente. Canadá de costa a costa. A partir de agora, você acompanha uma viagem pela estrada de ferro que atravessa montanhas, lagos, cidades e florestas para unir as duas pontas do segundo maior país do mundo e que muitos consideram o mais belo do planeta. A vida parece rara nesta espécie de deserto de gelo. São quilômetros com uma paisagem praticamente de uma só cor. Pela janela não se vê quase nada que possa indicar a presença humana neste canto gelado do globo. Nem sequer animais são vistos, mas eles estão aqui, apegadas por todo lado, de ursos, coelhos, alces. A natureza também se faz presente nos arbustos e pinheiros. O Canadá possui dimensões continentais como o Brasil. É a segunda maior extensão territorial do mundo, quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, o Brasil é o quinto neste ranking, com área de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E acredite, é possível cruzar o Canadá de leste a oeste, do Oceano Atlântico ao Pacífico, de trem, cerca de 6 mil quilômetros. É como ir de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Boa Vista, em Roraima. O país tem 80 mil quilômetros de ferrovias. É a terceira maior malha do mundo, quase 3 vezes maior que a do Brasil, que tem 29.800 quilômetros. No Canadá, as ferrovias encontram muitos obstáculos naturais, como as famosas Montanhas Rochosas, uma cadeia que se estende por todo o sudoeste dos Estados Unidos até o Novo México. Mesmo assim, elas foram decisivas para a formação do país. 3 grandes companhias atuam no setor: a Canadian National, conhecida como CN, a Canadian Pacific, CP, ambas de controle privado, e a Via Rail, controlada pelo governo. Fundada em 1884, a CP está intimamente ligada à história do Canadá. Permitiu a integração de novas províncias, a colonização e o desenvolvimento do oeste canadense. Criada em 1918, a CN é a maior companhia ferroviária do país. Sua malha vai da Nova Escócia, na costa leste, à Colômbia Britânica, na costa oeste, além de ligar o Canadá à região central dos Estados Unidos ao longo do rio Mississippi. CN e CP atuam no ramo de cargas. Fundada em 1978, a Via Rail monopoliza o transporte de passageiros. Possui 12.500 quilômetros de trilhos, ligando 8 províncias. Por ano, transporta cerca de 4 milhões de pessoas. É 9 vezes menos do que os 35 milhões que viajam anualmente pela principal companhia aérea do país. O transporte de passageiros não chega a 3% das receitas do setor ferroviário, mas é uma alternativa importante para um país com um território tão grande. Nossa equipe testou 2 trechos de trem, de Montreal a Quebec, uma viagem de pouco mais de 3 horas num trem com serviço de bordo e conexão grátis de internet. Durante o trajeto, encontramos a diretora de marketing da companhia. Ela ressaltou que os passageiros realmente apreciam o conforto dos trens. Tem muito mais espaço do que os aviões. Não há estresse, não há correria para ir ao aeroporto. Nossas estações geralmente estão no centro. A diretora citou também que muitas pessoas utilizam os trens para viagens de negócios. E esta é uma grande vantagem em relação aos aviões. No trem, você pode chegar à estação apenas alguns minutos antes de embarcar, sentar-se confortavelmente, ter boas refeições, tomar uma taça de vinho se quiser e aí trabalhar.
Segunda maior cidade do Canadá, com 1.600.000 habitantes, Montreal é um exemplo da importância da ferrovia e da integração com outros meios de transporte. O canal do rio Saint-Laurent, em Montreal, é uma das artérias do desenvolvimento do Canadá. Ele permite a passagem de navios entre o Atlântico e os Grandes Lagos, na divisa com os Estados Unidos. Também está na rota entre a América do Norte e Europa. É o caminho até o Porto de Montreal, o segundo mais importante do país. O porto recebe uma média de 10 embarcações por dia. Em 2013, movimentou 28 milhões de toneladas de carga. O crescimento médio dos últimos anos variou entre 3% e 4%, disse o vice-presidente de operações. Ele explica que o país exporta commodities, como celulose, e recebe alimentos, máquinas, queijos e cereais, principalmente da Europa. Do Brasil, principal parceiro comercial na América Latina, chegam navios de açúcar. Uma das grandes vantagens do sistema de logística do Porto de Montreal é o seu sistema ferroviário. São cerca de 100 quilômetros de trilhos que acompanham todas as docas e todo o canal do rio St. Lawrence, numa área de 12 quilômetros. Por meio desses trilhos, a mercadoria pode sair diretamente do navio para os trens, sem praticamente passar pelo chão. Estas torres de geração de energia do vento são um bom exemplo da integração dos sistemas de transporte do Canadá. As torres chegaram ao país de navio, desmontadas, em partes. Depois, cada uma foi levada de trem até o local onde foram montadas. No caso de Montreal, a integração do porto com o sistema ferroviário permite alcançar um mercado consumidor de 70 milhões de pessoas, com apenas 2 dias de viagem. Montreal é o principal centro ferroviário do Canadá. A cidade fica na província de Quebec, a porção francesa do país. É a maior cidade que tem o francês como idioma fora da França. Sua catedral, chamada de Notre-Dame, como a parisiense, tem na verdade influências arquitetônicas diferentes. Fundada em 1642 por missionários cristãos franceses ligados à companhia de Jérôme Leroyer, a cidade deve seu nome ao Mont Royal. Localizado ao norte do centro, faz parte de um parque. No inverno ele fica assim. Do alto dos seus 223 metros, é possível ter uma visão ampla de Montreal. A cidade ganha tons dourados no entardecer. Um encanto. Daqui dá para ver também o estádio, palco dos Jogos Olímpicos de 72. Mais de um século após a fundação, em 1760, Montreal foi invadida por forças inglesas. É um resumo da história do próprio país, disputado durante anos por França e Inglaterra. Para quem pensa que a disputa entre franceses e ingleses ficou lá atrás no passado da história do Canadá, está enganado. Até hoje, estes dois lados disputam espaço para tentar exercer predomínio na cultura, na língua, na sociedade. E aqui em Montreal isso é muito evidente. Sempre que tem uma referência francesa, como no caso essa entrada do metrô, que foi um presente da França aqui para a cidade de Montreal, que fica na região francesa do Canadá, ao lado tem uma referência inglesa, como essa estátua que homenageia a Rainha Vitória da Inglaterra. Uma vez que os ingleses tomaram o domínio da província, os franceses ficaram como doídos, não é? Ficaram com uma inferioridade forte, porque efetivamente nessa época era uma preferência para todo o inglês. Aqui temos todas as pancartas, toda a parte pública em francês. Tem uma proteção muito forte, um respeito muito para o francês, mas ainda fica esta rivalidade do passado, não é? O ressentimento, se você quer chamar assim. Então é isso que está passando. Na atualidade, de geração com geração, os filhos que nascem de famílias francesas nascem com este sentimento, não é? Penso que é algo que vai passando. Francesa ou inglesa, Montreal é uma cidade vibrante. Tem uma vida cultural rica e agitada. A arte do grafite está espalhada por todo lado. A gastronomia também se destaca, com forte influência da culinária mediterrânea. E mesmo com termômetros abaixo de zero, diversão não falta. Entre janeiro e fevereiro, o Porto Antigo foi palco de uma das maiores festas de música eletrônica do mundo. As crianças se divertem com a tradicional pescaria canadense. É só fazer um buraquinho no gelo, colocar a linha e esperar. Elas estão num braço do rio Saint-Laurent, totalmente congelado, mas também é possível escapar do frio.
O inverno aqui no Canadá é muito rigoroso. Hoje, por exemplo, a temperatura variou entre 15 e 20 graus negativos. Mas algumas cidades, como Toronto e Montreal, encontraram um jeito para enfrentar essa situação. Construíram o que eles chamam de cidade subterrânea. É isso mesmo, é uma cidade que fica embaixo da cidade. Nós vamos conhecer. A cidade subterrânea aqui em Montreal tem cerca de 15 quilômetros de corredores. É uma espécie de shopping center com lojas de todos os tipos e também área de alimentação. E os corredores têm conexão com várias estações de metrô. Isso significa que os moradores podem cruzar a cidade para vários pontos, fugindo do frio.